Graças e paz, irmãos. Amém? Você está alegre nesta manhã? Nós precisamos dar graças a Deus por tudo, né? Hoje pela manhã fui à casa de banho ali e no lavatório eu pus a mão sobre a pia e eu coloquei a mão assim, pro lado de dentro, estava apoiado, escovando os dentes. E aí eu olhei no espelho assim e vi minha mão assim, né? Dá a impressão que estava sem os dedos. Aí eu fiquei meio desesperado, já olhei rapidinho, falei, será que estou sonhando, estou dormindo ainda, né? Aí eu estiquei a mão assim, mas ficou muito estranho, parecia que não tinha os dedos. Eu falei assim, olha, às vezes a gente reclama de tantas as coisas, né? Mas basta olhar para sentir falta de algo que já fica meio desesperado. E eu falo que a gente, quando passa uma certa idade, a gente tem que agradecer pelo fato de estar vivo. De manhã, quando eu acordo, eu dou um cutucão na minha esposa, ela fala, ai, eu falo, tá viva, glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Abra o livro de Provérbios 16. Provérbios, capítulo 16. O livro de Provérbios, irmãos, são conselhos do rei Salomão e diz que é para nos dar instrução, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria, para conselhos que vão edificar a nossa vida, edificar a nossa fé. O versículo 7 do capítulo 1 diz que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O livro de Provérbios são 31 capítulos, que eu te convido a você estudar um capítulo por dia, aprender durante um mês, 31 dias aí. Cada capítulo você estuda um dia, você vai ver que conselhos maravilhosos para toda a nossa vida, amém? E hoje eu quero compartilhar contigo, capítulo 16, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, até o perverso para o dia mau. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estar em paz com ele. Melhor é um pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Amém. Louvado seja Deus. Esta palavra, há cerca de 2 semanas, tem falado muito ao meu coração. E extraí algumas lições desse texto e gostaria de compartilhar com a igreja. Porque nós sabemos que nós nascemos neste mundo com um propósito. Eu costumo dizer que Deus não nos fez para fazer peso na terra. Ele tem um propósito para a vida de cada um. E nós vivemos neste mundo sempre sonhando, planejando, criando expectativas, estabelecendo metas, de conquistar algo. Todos nós temos propósitos. Seja uma profissão bem-sucedida, seja um casamento feliz, sejam ter filhos bem educados, bem sucedidos na sociedade, uma situação financeira equilibrada e muitas outras conquistas. Todos nós temos um objetivo. E não há nenhum problema nisso, nós temos que ter mesmo. Mas uma pergunta que nós devemos fazer é: isto é a vontade de Deus para a minha vida? E a outra: foi para isso que Ele me fez? Será que Deus me criou para esse propósito? E mediante isso, irmãos, eu quero tratar com vocês nessa noite, como tema, confiar em Deus
tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Foi falado muito aqui hoje em confiança, em fé, né? Abrir a porta para que Deus entre, para que Ele ponha no lugar aquilo que está fora. Então nós precisamos entender e confiar em Deus é o que precisamos. Foi louvado aqui que o jugo é leve. Aprendei de mim que sou manso. Jesus, quando Ele fala ali essa ilustração, Ele compara um boi que é colocado numa parelha para o carro, e geralmente se coloca um boi que já é treinado, que é manso, que ele já sabe o que vai fazer, e ao seu lado um boi novo ainda, chucro, que se colocar ele sozinho, ele sai, quebra a carroça ou quebra o arado, porque ele ainda não tem experiência. Então colocado ao lado, no mesmo jugo, para aprender com o manso, para aprender com aquele que é mais velho, com aquele que já sabe o trabalho. É isso que Jesus está falando. Aprendei de mim que sou manso, andai comigo que você vai aprender, porque eu tenho experiência de sobra. Então nós vamos falar hoje, e o propósito de trazer essa mensagem ao teu coração e ao meu coração é mais de Deus, menos de nós. Nós precisamos compreender isso, mais de Deus, menos de nós. E eu quero te fazer uma pergunta para você ir meditando. Você confia plenamente em Deus? Você entrega o seu caminho a Ele, verdadeiramente confia e deixa Ele fazer? Ou você entrega e pega de volta? O Senhor não está resolvendo, então eu vou fazer da minha forma. De que maneira nós tratamos os nossos projetos, os nossos planos? Nós precisamos, irmãos, ter o entendimento que as nossas decisões devem estar segundo a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então eu quero apresentar 3 lições importantes para a nossa vida. E a primeira delas é: será que realmente sabemos tomar nossas decisões? Será que eu sei decidir? Será que eu sei agir na hora certa? Primeiro, nós sonhamos, planejamos e executamos os nossos desejos, muitas vezes sem a aprovação de Deus. Primeiro versículo que nós lemos diz assim: olha, do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta. Nós geramos muitas coisas em nossos corações achando que é de Deus, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é falho. Quantos de nós, muitas vezes, tomamos algumas decisões, fazemos algo e depois lá na frente nós nos arrependemos e dizemos assim: se eu pudesse voltar atrás eu não fazia dessa maneira. Quantas vezes nós insistimos em pedir coisas para Deus, e de tanto nós insistir, Deus permite na nossa vida algumas coisas que depois nós vamos analisar, não era de Deus, porque são fruto do nosso coração, do nosso desejo, aquilo que muitas vezes nós pensamos que é o melhor, mas então nós executamos sem a aprovação de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Abraão ter uma promessa de ter um filho, mas o tempo nunca chegava o seu filho. Então a sua esposa Sara teve uma brilhante ideia de dar a sua escrava para ter um filho com Abraão, achando que seria dessa forma que as coisas iriam acontecer. E com isso trouxe problema para a vida de Israel, porque a promessa era entre Abraão e Sara, não entre Abraão e Agar. E com isso nós temos guerra até os dias de hoje, há mais de 3.500 anos, entre os árabes e judeus, justamente por não esperar o tempo do Senhor. Então, meus amados, o Senhor é quem examina o nosso coração. Aleluia. É o Senhor que examina, que esquadrinha as intenções do nosso coração. Porque já foi dito que o coração é enganoso. Há caminhos, no versículo 25 do capítulo 16, há caminhos que ao homem parece ser correto, mas são caminhos de morte. Nós muitas vezes estamos trilhando um caminho e achamos que estamos fazendo certo, porque está dando certo. Mas quando chegar ao final, nós vamos ver que não era o caminho, que não era a melhor forma de agir. O Senhor faz tudo com propósito, e muitas vezes nós não entendemos
e nós desanimamos, nos revoltamos e não aceitamos a maneira como Deus trabalha. O versículo 4 diz aqui que o Senhor faz todas as coisas para si e até o perverso para o dia mau. Tudo é propósito de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus fala para Moisés: vai lá e tira o povo do Egito. Tira o meu povo que está clamando por mim. Moisés vai lá, mas Deus endurece o coração de Faraó. Talvez você fale assim: mas para que Deus manda eu ir lá, se Ele mesmo não permite que Faraó liberte o povo? Então tudo é feito com propósito de Deus. Deus não faz nada por acaso, nada aleatoriamente. Albert Einstein diz que Deus não joga dados, quer dizer, Deus não brinca com a sorte. Tudo tem um propósito, e muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Outro dia eu conversando com o irmão Rafael, ele sai do Brasil para vir para cá, trabalhava no escritório, trabalhava no computador, e chega aqui e vai para as obras, carregar pedra, fazer concreto. Vai entender, não é verdade? Nós não sabemos como Deus age, os propósitos de Deus. E por isso muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós queremos desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nem sempre, irmãos, vão ser só flores, nem sempre vão ser só vitória. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que os grandes homens de Deus tiveram derrotas. Muitos perderam as suas vidas, muitos perderam os seus entes queridos. Porque a nossa esperança não é só para essa vida, é para a eternidade. Nós precisamos entender que Deus, Ele se fez homem, andou no nosso meio para nos mostrar que tem algo melhor para nós, que essa porta vai se fechar, que este mundo vai se findar, mas quando as cortinas se fecharem aqui, abrirá um novo para a nossa vida, que será eterno. Então nós não compreendemos e muitas vezes não sabemos tomar as nossas decisões. Escolhemos errado. Segundo ponto, porque muitas orações não são respondidas. Olha o versículo 5 comigo. Eu estou com um pouco de dificuldade de ler, irmãos, que eu esqueci meu ajudador hoje. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Muitas orações não são respondidas por causa do nosso orgulho. E a Bíblia diz que Deus, Ele resiste o orgulhoso, que Ele abomina o orgulho. O orgulho é achar que nós somos bons demais. O orgulho é achar que nós não dependemos de Deus, que não dependemos de ninguém. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu não dependo de nada. Engano, irmão, todos nós dependemos de alguém ou de alguma coisa. Quem vende depende de quem compra, quem planta depende de quem colhe, o patrão precisa do empregado, o empregado precisa do patrão. Ninguém é independente. Tem mulher que fala assim: vou ter um filho, é produção independente. Não tem como. Não tem como. Não existe produção independente. Nós dependemos um do outro. E a Bíblia diz que Deus, Ele resiste os orgulhosos. E Tiago, ele vai além ainda. Ele diz assim no capítulo 4: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde virão os prazeres que militamos em nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podes obter. Viveis em lutar e é fazer guerras. Não tendes, porque não pedes. E quando pedes, não recebeis, porque pedes mal, para esbanjarem os vossos próprios prazeres. Muitas vezes as nossas orações são egoístas. Nós pedimos apenas para satisfazer os desejos do nosso coração. Muitas vezes é o que eu quero. Não me importa, mas eu quero. Sabe aquela criança mimada que vai no mercado, que puxa a mãe pela saia, pelo vestido, e quer, e faz birra? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos birrentos e queremos algo, porque é um desejo nosso, e Deus não concede, porque nós pedimos mal.
Nós não sabemos nem pedir. Paulo diz lá em Romanos 8 que nós não sabemos nem orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós. Porque se nós formos orar como nos convém, como a gente quer, a nossa oração é só de petição. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma roupa, eu quero um marido, eu quero uma mulher, eu quero filho, eu quero. E fica 10, 15 minutos despejando, eu quero. E não perguntamos, Deus, seja feita a tua vontade, como é a oração do Pai Nosso. E queremos, e somos consumidores. E isso não agrada ao Senhor, é um coração orgulhoso. Segundo, pois muitas vezes perdemos o temor ao Senhor. Versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Muitas vezes nós temos perdido temor ao Senhor, irmãos. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor é deixar de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós estamos suscetíveis ao erro. Nós estamos inclinados ao fracasso. Nós estamos inclinados à derrota. Porque nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O salmista diz: louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita grandemente em seus mandamentos. Temor ao Senhor é ser sujeito a Ele, a obedecer a Ele. E quantas vezes nós deixamos de temer ao Senhor, de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e começamos a semear num terreno escorregadio e perigoso, aonde vai nos levar a derrota, aonde vai nos levar a tribulação, porque nós estamos deixando de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Pois muitas vezes, irmãos, não nos contentamos com pouco, por isso que a nossa oração não é respondida. Versículo 8 diz assim, olha: melhor é um pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. Melhor é um pouco com Deus do que muito sem Deus. Somos insaciáveis, sempre queremos mais. Eu li uma frase ainda na minha adolescência, num primeiro emprego meu numa indústria gráfica, que bem na porta tinha um quadro, e aquilo me marcou. Eu nem era cristão na época, estava assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. O homem é ganancioso, ele está sempre querendo mais. Nós vemos no Brasil o camarada se candidata a vereador da cidade, depois ele quer ser prefeito, daqui a pouco deputado, governo, até chegar à presidência. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais. Ele quer 2 casas, ele quer 2 carros, ele quer inúmeras coisas. São insaciáveis. Não está satisfeito com aquilo que Deus o dá. E se esquece que tudo é perecível. Que Jesus ele diz para nós juntar tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consome. Mas antes a juntar esse tesouro no céu. Então muitas vezes as nossas orações não são respondidas, justamente por causa do orgulho, porque perdemos o temor do Senhor, porque nós não contentamos com pouco. Nós achamos que é pouco aquilo que nós temos. O pastor falou ontem aqui, nós estamos comendo coisas que nem imaginávamos comer. Estamos vestindo coisas que nem imaginávamos vestir, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas nunca está bom. Sempre achamos que está faltando alguma coisa. Vai num churrasco, está comendo, tem carne de todo tipo. Ah, mas faltou aquela carne. Está bebendo refrigerante. Ah, se fosse Coca-Cola era melhor. A gente sempre reclama de alguma coisa. A comida está fria.
Vai lavar roupa, reclama que está lavando roupa. É porque você tem roupa para vestir. Ai, tem que lavar louça. Glória a Deus, você comeu, senão não tinha louça para lavar. Aleluia. Nós precisamos parar de reclamar e agradecer mais. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, então nós aprendemos aqui que nós não tomamos as decisões da vontade de Deus, que muitas orações não são respondidas porque não sabemos orar. E a pergunta é: como podemos agradar a Deus e receber as suas bênçãos? Porque o versículo de número 3 diz assim: confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aí o versículo 7, quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Agradar ao Senhor, nós falamos muito isso. Será que vamos agradar ao Senhor com o nosso culto, com o nosso louvor, com a nossa adoração? Mas o que é agradar a Deus? Como devemos agradar ao Senhor? É confiar toda a nossa vida nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de coração é entregar a Ele, é deixar que Ele faça por nós aquilo que Ele sabe que é melhor, deixar que o Senhor direcione os nossos passos. O salmista 37, ele diz que os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Mesmo que ele caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com suas mãos. Ele não está dizendo que o homem não pode cair, ele está dizendo que se ele cair, o Senhor o levanta. É o Senhor que dá força, é o Senhor que põe as mãos e estende, fala: ei filho, eu estou contigo, você não vai ficar prostrado. Josué foi para a guerra, perdeu a guerra por causa do pecado de Acã. Ele volta, vai chorar. O Senhor diz para ele assim: ei Josué, levanta daí, vai, tem coisa escondida, se põe de pé, Josué. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos olhando as coisas caído no chão, murmurando, reclamando, e não tomamos atitude, e não prosseguimos. Esquecemos que nós temos um Deus que é maior do que nós pensamos ou imaginamos, que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Diga para o teu problema: eu tenho um grande Deus. Não diga que você tem um grande problema, diga para o teu problema que você tem um grande Deus, que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos põe de pé. A nossa vida deve agradar ao Senhor. E de que maneira, irmãos, eu devo agradar ao Senhor? Como agradar verdadeiramente a Deus? Quais são as atitudes que agradam o coração de Deus? Jesus, ele diz assim: olha, aquele que me enviou está comigo. Meu Pai nunca me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 8 de João, versículo 29. Para agradar ao Senhor, Jesus diz que ele agradava ao Pai porque ele fazia as coisas que agradavam ao Senhor. Então nós precisamos tomar como base Jesus Cristo. Nós precisamos tomar como base os ensinamentos de Jesus. O Senhor vivia de forma a agradar a Deus todos os dias, porque Ele veio para dar exemplo. Lá em João 13, quando Ele lava os pés dos discípulos, Ele diz assim: olha, eu faço para que vocês tenham como exemplo. E quais são os exemplos que Jesus nos deu? Amar ao próximo, amar a Deus, orar, jejuar, buscar ao Senhor de toda a alma e de todo o coração, adorar com sinceridade de coração, agradar a Deus e não aos homens, é o foco. Se você está fazendo algo que está dentro da vontade de Deus, vou usar uma expressão do português aqui: que se lixe os outros. Você está agradando a Deus.
Paulo diz lá em Gálatas: se eu estivesse aqui para pregar, para agradar a homens, eu seria servo de homem, não servo de Deus. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Basta mantermos o nosso foco, a nossa vida e aprendizagem no exemplo que o Senhor nos transmitiu. A irmã leu aqui Hebreus 11, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas no capítulo 12, diz assim que nós temos uma grande nuvem de testemunha. Quais são as testemunhas? Do capítulo 11. Então deixemos o embaraço que é o pecado que nos rodeia e olhamos para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu não tenho que olhar para a vida do pastor, do presbítero, do irmão, da irmã. Eu tenho que olhar para Jesus. Porque o homem pode me decepcionar como eu decepciono pessoas. Como eu já decepcionei, você também já decepcionou e outros vão te decepcionar. Mas a Bíblia diz que eu tenho que olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Paulo diz ainda lá em Filipenses que Ele começou a boa obra, é Ele que vai aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão, que fazer a vontade de Deus é agradar ao Senhor, imitando o modo de vida que o Jesus viveu. Então, para agradar a Deus, primeiro precisamos ter fé nele. Eu preciso acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Eu preciso acreditar que tudo aquilo que Ele nos ensina é verdade, porque senão eu não vou segui-lo. Eu vou achar que não é para mim. Eu vou achar que perdoar o outro é só para o meu irmão, não é para mim. Que amar o próximo é só para o outro, não é para mim. Mas eu preciso ter fé em Deus. Jesus diz assim: olha, tenha fé em Deus. Creio em Deus, creio também em mim. E aí entramos no texto que foi lido pela irmã Marcilene, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Impossível, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa a que o buscam. Eu preciso acreditar que o Senhor vai me recompensar, porque eu busco a Ele. E você pode ter certeza que a recompensa dele é melhor para nós do que aquilo que nós desejamos, do que aquilo que nós estamos pedindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. Ter fé agrada ao Senhor. É confiar nele, é acreditar que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos cristãos, irmãos, ainda têm dificuldade de ter essa fé. Tem dificuldade com isso. Quantas vezes pessoas chegaram em mim: pastor, ora pelo meu marido, mas eu acho que aquele traste não tem jeito não. Então eu não vou orar, minha irmã. Se você está falando que o traste não tem jeito, para que eu vou gastar meu joelho se você não acredita que Deus pode mudar? Às vezes você quer entrar numa empresa que você almeja para ter um salário melhor, mas você não acredita que você pode estar lá. Você fala assim: aquilo não é para mim não. Você está dizendo que Deus não é capaz de fazer na tua vida. Você está dizendo nas entrelinhas que Deus não pode. Você nem ora porque sabe que Deus não vai fazer. De que maneira você vai agradar a Deus desta forma? Nós precisamos continuar acreditando e confiando em Deus, mesmo em meio às provações. Deus tira uma nação do Egito, porque era uma nação, já era um povo numeroso, e não faltou nada durante 40 anos no deserto. A roupa cresceu no pé, no corpo, sapato no pé, ou sandália. Deus enviava pão do céu, fazia brotar água na rocha, no deserto. Queriam comer carne, Deus enviou codornizes. Mandava uma coluna de dia de nuvem por causa do calor, e à noite uma coluna de fogo para aquecer por causa do frio. É no deserto que nós vemos o provedor. Jesus caminhou 40 dias no deserto e Deus estava com ele.
Nós precisamos entender que o deserto é a escola do Espírito. É no meio das provações que nós possamos ver a mão de Deus agir na nossa vida. Faça da tua dificuldade o trampolim para a tua vitória. Faça da tua dificuldade o momento para você colocar em prática a tua fé. Porque nós não andamos por vista, e sim por fé. O justo viverá pela fé. E fé não se pode ver, é acreditar, é confiar. Mas devido, irmãos, à nossa vida imediatista de hoje, nós queremos alcançar tudo instantaneamente. Tudo tem que ser no tempo. Nós estamos na era do fast food, comida rápida, e nós achamos que tudo é assim. É na hora que nós queremos só pegar o telemóvel e pedir para entregar. Ô anjo, mandar uma mensagem para o céu. Não é assim não, irmão. Jesus fala assim: não consegueis vigiar comigo nem uma hora? Ó geração incrédula, que não ora e não jejua. A impaciência domina os nossos corações quando atravessamos por provações. Então perdemos o foco em Deus e começamos a agir da nossa maneira. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, amados, que mesmo diante da dificuldade, não devemos perder a confiança em Deus. Capítulo 11 de Hebreus foi lido aqui, diz que aqueles homens não viram, mas eles não desanimaram. Jesus fala assim: olha, Abraão desejou ver. Nós precisamos entender que não é porque você não está vendo, é que Deus não está agindo. Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está gerando. Deus é perfeito, Ele não faz nada aleatoriamente, nada de qualquer maneira. A palavra no Brasil é uma gambiarra. Deus não trabalha com gambiarra. Deus trabalha da maneira certa. Segundo, para agradar a Deus precisamos guardar as Escrituras no coração. É necessário guardar a palavra de Deus em nosso coração, como diz o salmista, Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vai ter tradução que está: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe uma coisa que você gosta, que às vezes você coloca lá no fundo da gaveta? Alguém faz isso, pega um chocolate e põe lá para ninguém pegar? Imagina, ninguém faz, né? Só eu. Né, Ana? Já te entregaram aí. Escondeu. Da mesma maneira, a Bíblia está dizendo assim: esconde, para que Satanás não te tome, para que Satanás não te roube a palavra no teu coração. Aleluia. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Isto é, adquirir conhecimento. O profeta Oséias diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É por isso muitas vezes que nós metemos os pés pelas mãos, por não adquirir o conhecimento que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós. E é dessa maneira que nós vamos ser obedientes, aguardando, tentando agradar a Deus, guardando a palavra em nosso coração. Terceiro, andar com Deus todos os dias o agrada. Hebreus 11:6. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, porque Deus o arrebatou. A intimidade que Deus tinha com Enoque fez com que Enoque fosse arrebatado. Deus nem quis esperar pelo tempo de Enoque morrer e partir com o Senhor. Tomou para si um homem que andava com Deus, que agradava o Senhor. Por fé, Enoque foi trasladado sem experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o tomou, porque antes de ser trasladado, houve testemunha de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Agradar ao Senhor
andando com Ele a todo tempo. Já foi dito aqui que nós somos morada do Espírito Santo. Já foi dito aqui nesta manhã que nós precisamos permitir que Ele faça algumas mudanças dentro da nossa casa, dentro da casa dele, que somos nós. É andar com Ele em todo tempo, em todo momento. Deus, Ele toma Enoque para si, porque Ele queria que Enoque estivesse junto dele. Você quer perto de você pessoas que te agradam. Lá no seu trabalho, você não quer a companhia daqueles que não dão bom testemunho ou que não te agradam. Você procura estar perto de pessoas que o agradam. O teu ciclo de amizade é com quem você gosta. Da mesma maneira, Deus quer perto dele pessoas que o agradam, pessoas que são obedientes. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque vivia em obediência e temor a Ele. Tiago 2,23 vai dizer isso, que Abraão era amigo de Deus, porque agradara ao Senhor. Amigo. Jesus também, Ele nos chamou de amigo. João 15:14. Vós sois meus amigos e fizerdes tudo o que vos ordeno. Já não vos chamarei servo, porquanto o servo não sabe o que faz o seu amo, mas vos chamei de amigos meus, porque tudo quanto escutei de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Confiar. Tem coisas que você só conta para um amigo, para uma pessoa que é chegada, para uma pessoa que você confia. Tem coisas que você não conta para qualquer pessoa. Você não compartilha seus sonhos, seus projetos, sua vida íntima com pessoas que não são seus amigos. Andar com Deus significa viver de forma que o agrade, obedecer os seus mandamentos e fazer a obra dele, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se Ele me chamou para algo e eu não faço, eu estou desagradando. E você imagina aquele dia você ouvir de Jesus, servo mau e negligente. Muitas vezes nós negligenciamos a obra do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. E nós deixamos de agradar a Deus. Quarto, pedir sabedoria a Deus também o agrada. Segundo Crônicas 1:10, Salomão diz assim: dai-me, pois, agora sabedoria e inteligência, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu? Quando Salomão, o autor desse livro de Provérbios, foi incumbido de reinar no lugar de Davi, Deus aparece para ele e fala assim: olha, pede o que você quer. Salomão podia ter pedido riqueza, podia ter pedido a destruição de seus inimigos. Talvez hoje Deus aparecesse literalmente para você e falasse assim: pede o que você quer. O que você pediria? O que você falaria para Deus hoje, na sua frente, uma teofania de Deus, Ele aqui, falasse para você assim: o que você quer? Pede. Salomão, ele pede sabedoria para governar aquela nação, porque ele é chamado de Deus para isso. E Deus atendeu o pedido de Salomão. Olha o texto: agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa, e Deus lhe disse: porque foi esse teu pedido, já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti, e ninguém terá depois de ti. Muitas vezes nós pedimos a Deus aquilo que não agrada ao Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque sabedoria não ocupa espaço, e sabedoria vai nos dar direção para tomar as decisões certas, para aconselhar as pessoas da maneira certa. Deus se agrada quando o seu povo pede a Ele sabedoria e entendimento para realizar a sua obra, realizar a sua
vontade, abençoando vidas. O presbítero Leandro falou aqui, muitas vezes nós deixamos de fazer o bem a outras pessoas. Muitas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos, como foi dito ontem, com um abraço, com uma palavra amiga, com uma palavra de apoio. Nós deixamos de ter sabedoria. Pedir sabedoria a Deus e buscá-la, peça porém com uma boa finalidade. Salomão pediu para orientar o povo de Deus. E nós pedimos para quê? Às vezes a pessoa confunde inteligência com sabedoria. Porque existem pessoas inteligentes que usam sem sabedoria a sua inteligência. Um camarada que criou uma bomba nuclear, ele é inteligente, mas não é sábio. Porque ele mesmo vai se destruir. A pessoa que pode ser muito inteligente, mas não ter sabedoria para usar a inteligência. É por isso que nós precisamos de sabedoria. Eclesiastes 12 vai dizer, o pregador, que é ali na verdade também atribuído a Salomão, que quanto mais sábio é o pregador, mais ele tem a ensinar. Mais ele vai ter a ensinar. E para encerrar, quinto, como agradar a Deus? Nós devemos perdoar os pecados dos outros. Isso também vai agradar ao Senhor. Nós somos juízes demais para o pecado do nosso irmão. Nós, quando erramos, pedimos misericórdia. Mas quando o irmão erra, nós falamos que Deus faça justiça. Minha vingança, diz o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos exercitar o perdão. Jesus, na oração que leva o nome de Pai Nosso, diz assim: olha, quando levantar para orar, perdoar algo que possuídes contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas más ações. Porque se vós não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará vossas más ações. Deixamos de exercitar o perdão, e perdão é um mandamento, como o amor, não é opção. E nós falamos assim: você não foi com você, você não sabe o que fulano fez para mim, você não sabe como me machucaram, como maltrataram. Mas não é opcional, é um mandamento. Dói, é difícil, é. Nós vemos, irmãos, lá na cruz que havia um ladrão, e ele reconheceu Cristo como Senhor. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Há muitos crentes, irmãos, que julgam e falam assim: olha, fulano vai para o inferno porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele usa droga, porque ele traiu a mulher, porque ele roubou, porque ele matou. Outros dizem assim: ah lá, fulano fazia isso e agora está com a Bíblia debaixo do braço e acha que é santo. Se existe uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de perdoar um pecador que se arrepende. É mais fácil ir para o céu um assassino que se arrepende do seu pecado, do que um crente que vive dentro da igreja, mas fala mal do irmão, a língua é comprida, defama, calunia, mente, trata mal a esposa, trata mal o marido, trata mal os filhos. E quando erra é orgulhoso e não pede perdão. Saulo de Tarso era um homem que matava cristão, mas quando ele teve um encontro com Cristo, seus pecados foram perdoados. Moisés matou um homem, mas Deus o chamou para uma grande obra, porque Deus sonda e conhece o coração. Há muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, achando que é santo demais, porque não comete grandes pecados, mas a Bíblia me ensina que as raposinhas é que destrói a vinha. São coisinhas pequenas todos os dias, e não tem a decência de pedir perdão. E não conseguem liberar perdão quando lhe é pedido. E nós precisamos entender que como nós vamos agradar a Deus. Eu brigo com o presbítero Rafael aqui, porque a cor da roupa dele é desconcertada.
e nós temos uma desavença e partimos para a glória, chega lá no céu, eu olho para ele e falo, você não fala não. Como nós vamos morar no mesmo céu, no mesmo lugar, com pessoas que nós não gostamos para a eternidade? Não tem como. A minha esposa tinha uma frase que eu não sei onde ela viu, que ela fala é: engolir sapo com misericórdia. Tem coisa que a gente tem que engolir seco. Pega uma farinha sem nada e põe na boca, você vai ver um nó aqui na garganta. Tem que engolir seco, desce. Mas eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão. A mágoa, o ressentimento é um veneno que nós mesmos tomamos. Quando você lembra, você vai almoçar e você lembra e você tem mágoa de alguém, você perde a fome. Você vai dormir e perde o sono. A pessoa está no ambiente, você não quer estar. Então nós precisamos agradar ao Senhor. Nós precisamos vencer essas barreiras, porque nós somos nova criatura. Jesus, quando ele foi crucificado, lá na cruz ele diz assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala assim: ah, mas era Jesus. Mas Estevão também estava sendo apedrejado e não era Jesus, era um diácono cheio do Espírito Santo. E apedrejado, ele viu o céu aberto e ele viu Jesus em pé e ele diz assim: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, como diz aqui no livro de Provérbios. Porque quando nós agradamos ao Senhor, Ele nos dá paz até com nossos inimigos. Quando nós deixamos o orgulho de lado, as nossas orações começam a ser respondidas. Quando nós pomos a nossa fé em ação, nós começamos a agradar a Deus. Quando nós perdoamos os outros e liberamos perdão, nós começamos a agradar a Deus. Quando nós andamos com Deus em oração, em comunhão, em adoração, nós começamos a agradar ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, que a Tua palavra venha fortalecer a nossa fé. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha colocar no centro da Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós somos, Senhor Deus, egoístas, nós somos, Deus, orgulhosos, mas em nome de Jesus nesta manhã, quebra todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda prepotência, toda falta de fé, falta de perdão, Pai. No nome de Jesus, nos faz nova criatura, haja na nossa vida, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, venha mudar, venha colocar no lugar aquilo que está fora, venha nos purificar, venha nos libertar de tudo aquilo que é contrário a Teus ensinamentos. Que esta palavra, Senhor Deus, nós venhamos guardar em nosso coração, para não pecar contra Ti. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.